Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O capítulo 4 do livro de Números vai nos trazer prescrições um tanto quanto escrupulosas a respeito da cautela que os levitas devem ter para se aproximar daquilo que é sagrado. Começa dizendo assim: o Senhor disse a Moisés e a Arão: faz um recenseamento dos caatitas, além dos outros levitas, por clãs e famílias, os compreendidos entre levitas e 50 anos, aptos para o serviço, para que façam as tarefas da tenda do encontro. Em hebraico, se emprega a mesma palavra para dizer serviço militar e serviço do templo, dando-nos assim a ideia de que também os levitas fazem parte dos esquadrões do Senhor, daqueles que marcham com a Arca da Aliança rumo à terra prometida. O que se diferencia aqui? A ideia que fica implícita, a ideia de uma mudança de verbo. Se, em se tratando de uma batalha, se diria sair para pelejar, aqui se muda o verbo, porque não se trata de um serviço militar propriamente, por entrar para o ofício, para as tarefas cultuais. Seguindo mais adiante, o versículo 5 vai dizer assim: quando o acampamento se puser em marcha, Arão e seus filhos entrarão, soltarão a cortina e cobrirão com ela a Arca da Aliança. Lançarão por cima uma coberta de pele de toninha, estenderão entre ela um pano de púrpura violeta e colocarão os varais. Os utensílios do santuário são sacrossantos, isto é, sagrados. Por isso, podem ser perigosos para quaisquer estranhos. Assim, para que a pessoa não corra risco ao aproximar-se destes utensílios que são consagrados, eles são cobertos. Por quê? Porque acreditava-se que a santidade que estes objetos religiosos continham podia como que saltar deles e dessa forma ter uma descarga mortal naquele que deles se aproximasse de maneira indevida. Assim, é preciso tomar precauções com o seu manejo. Os véus, que são aqueles usados para cobrir estes utensílios, servem justamente para evitar que eles sejam vistos, porque a sua simples visão poderia acarretar, segundo a mentalidade da época, na morte. Como diz ali o versículo 20: mas eles não entrarão para olhar os objetos sagrados, nem por um momento, pois morreriam. Não se pode olhar e muito menos se pode tocar, como podemos observar aqui no versículo 15. Quando o acampamento se puser em marcha, Arão e seus filhos terminarão de cobrir o santuário com todos os seus utensílios. Depois entrarão os caatitas para transportá-lo, sem tocar as coisas santas, pois morreriam. As funções deles, então, devem ser exercidas com a maior cautela, para que não vissem e nem tocassem os objetos sagrados, restritos apenas aos sacerdotes para oficiar. Continuando com o versículo 16, Eleazar, filho do sacerdote Arão, cuidará do azeite do candelabro, do incenso, do incensório, da oferta diária, do azeite da unção. Além disso, cuidará de todo o santuário e de seus utensílios, objetos e utensílios sagrados. Cuidará. Esta função, então, foi confiada a Eleazar. Cuidará com o sentido de ser o responsável por tudo aquilo que é sagrado e lhe é confiado. O sacerdote, assim, está acima dos levitas, porque cabe a ele a responsabilidade de zelar por todos estes objetos sacrossantos. Seguindo mais adiante,
com o versículo 47, temos o seguinte: compreendidos entre os 30 e os 50 anos, aptos para o trabalho e o transporte da tenda do encontro, somaram 8.580. O que nós vemos aqui, embora este número se harmonize com os 22.000 do censo anterior, vemos aqui um número artificial, porque evidentemente o povo de Deus nesse momento não era tão numeroso dessa forma. Chegamos agora ao capítulo 5 do livro de Números. Tomando o versículo 6, ele diz assim: dize aos israelitas: quando um homem ou uma mulher cometer um pecado contra outro homem, ofendendo ao Senhor e incorrendo em culpa, confessará seu pecado, restituirá o prejuízo a quem tiver prejudicado, com uma sobretaxa de 20%. Se o prejudicado não tiver parente a quem seja feita a restituição, esta será feita ao Senhor por meio do sacerdote. O que nós vemos aqui é que a injustiça feita contra o próximo também é uma ofensa feita a Deus. Desta forma, ambos devem ser restituídos. O homem restituído naquilo que foi prejudicado, e Deus por meio de uma reparação à ofensa que foi cometida contra ele. O parente faz o papel do resgatador, chamado em hebraico de Goel. Faz o papel do resgatador de modo que a propriedade fique assim dentro daquela família. Caso ele não tenha como fazer este resgate, então ficaria a cargo dos sacerdotes da época. A partir do versículo 11, nós vamos ver aquilo que se chama, naquele contexto, de ordalha, ou seja, recorrer ao juízo de Deus. E aqui se trata de recorrer ao juízo de Deus quando há suspeita de que a mulher tenha cometido adultério contra o seu marido. O Senhor falou a Moisés: dize aos israelitas, quando um homem for enganado por sua mulher, e esta lhe for infiel, deitando-se com outro homem, e o marido não se der conta, e a mancha ficar escondida, porque não há testemunhas contra ela, nem foi surpreendida, se seu marido sentir ciúmes de sua mulher, por ela ter se manchado, ou não, então o marido levará sua mulher ao sacerdote, com uma oferta de 22 decilitros de farinha de cevada, sem misturar azeite, nem incenso, pois é uma oferta de ciúmes, para denunciar sua culpa. O sacerdote a fará aproximar-se e a colocará na presença do Senhor. Pegará água santa em um vaso de argila, porá na água pó do solo do santuário, colocará a mulher na presença do Senhor, soltará seu cabelo, porá suas mãos à oferta comemorativa dos ciúmes, enquanto o sacerdote tem na mão a água amarga da maldição, e a fará jurar nestes termos: se não se deitou contigo um estranho, se não te manchastes, estando sob o poder do teu marido, que esta água amarga da maldição não te faça mal. O que nós vemos aqui? Vemos até um caráter supersticioso, de um modo de descobrir a infidelidade da mulher, provavelmente praticado pelos povos vizinhos ali a Israel. Nós vemos então esta ordalha, ou seja, o recurso ao juízo de Deus. O que temos aqui é um caso explícito de ciúmes do marido, que pode ou não ter fundamento. Em vez de se deixar arrebatar pelo ciúme sem ter indícios suficientes de que houve o adultério, o homem
tem de submeter-se a um rito em lugar sagrado, presidido por um sacerdote, pretendendo assim também salvaguardar a vida da mulher, caso aquele homem tivesse se equivocado. O rito usa a água do santuário, dotada, na mentalidade do autor sagrado, de virtudes especiais, que se há de beber na presença do sacerdote. A ela se mistura um pó sagrado que se dissolve e também se proclama um texto de juramento imprecativo, ou seja, para que aquela água faça mal àquela mulher se ela tiver realmente adulterado. A água bebida delataria com seus efeitos a culpa ou a inocência daquela mulher. Assim, o rito tem algo de mágico, e para que não se identifique com as práticas dos povos pagãos vizinhos a Israel, o autor sagrado tem o cuidado de tornar Deus o autor dos efeitos provocados por este rito, ao qual o marido leva sua mulher para submetê-la. Se o marido tivesse surpreendido a mulher em flagrante adultério, ou se tivesse ao menos 2 testemunhas de que ela havia cometido adultério, a pena seria de morte, isto é, a pena capital, por lapidação. A mulher seria apedrejada. Como o marido não tem certeza, para que não cometa uma injustiça, então ele submete a mulher a este rito. No versículo 21, nós temos o seguinte: o sacerdote fará a mulher jurar, dizendo-lhe aquela imprecação de que o mal lhe aconteceria. Então, o Senhor te entregue a maldição entre os teus, fazendo com que tuas coxas se afrouxem e teu ventre se enche. Coxas e ventre. Aqui tem a ver com a maternidade. Por quê? Porque um filho é gerado no ventre da sua mãe. E porque, nascendo de parto natural, como era o único conhecido naquele contexto, nascia nas coxas de sua mãe. Aqui então tem a ver com a maternidade. Faz pensar então que aquela mulher se tornaria estéril se estivesse mentindo. Mas a esterilidade também seria um castigo para o marido. Então, ambos acabariam sendo punidos por Deus, segundo a mentalidade do autor sagrado, se aquela mulher mentisse, dizendo que não havia cometido aquele adultério, quando na verdade o havia cometido. Avançando um pouco mais, nos versículos 29 a 31, temos o seguinte: essa é a lei dos ciúmes, para quando uma mulher, sob o poder do marido, o enganar ou se manchar, ou quando um homem tem ciúmes de sua mulher, o marido a apresentará diante do Senhor, e o sacerdote realizará com ela esse rito. O marido fica livre da culpa e a mulher levará a sua culpa. Então, independentemente da mulher ter cometido adultério ou não, independente dela ter sido declarado culpada ou inocente, o marido não levaria o peso da culpa. Temos que pensar o quê? Que estamos num contexto de uma cultura patriarcal, onde os direitos do homem prevaleciam sobre os direitos da mulher. Logo, ele tinha o direito de submeter a mulher a todo o constrangimento deste rito, sem incorrer em culpa alguma, caso ela fosse considerada inocente. Desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.